Ei, Duarte, tudo bom, meu amor? Olá, tudo bem? Tudo jóia? Me vê bem? Tô te vendo hiper bem. E você? Tá ótimo, tá super Ai, chique. obrigada. Você, Ah, como sempre, sempre um gentleman. obrigado. Que Eu, honra estar aqui. eu que fico muito honrada, porque eu falo assim, a primeira pessoa, assim, uma das primeiras pessoas que eu cheguei lá na OAB, na seccional, fui recebida com tanto carinho, com um sorriso tão maravilhoso, que esse nome me encantou Ah, pela sua gratidão. sensibilidade. É sempre um prazer receber as pessoas em qualquer lugar. E na OAB, que é a nossa casa, então, é um dever da gente receber bem as pessoas, receber bem os advogados que lá comparecem para trabalhar voluntariamente, né? Então Verdade. a gente tem que estar sempre de braços abertos, de sorriso aberto, recebendo as pessoas. Assim como a gente recebe os convidados aqui nessa live hoje, né? Sem dúvida, né? Teremos um público diverso, né? Não só administradores, como condôminos, né? Advogados, pessoas que gostam da área, gostam de pets também, né? Ou seja, um público muito diverso, que será muito bem-vindo, principalmente tendo você como nosso anfitrião. Afinal, Cortes Convida é um canal aberto para que a gente possa discutir a respeito do nosso dia a dia, do nosso dia a dia em condomínios, né? E, primeiramente, eu vou começar, né? Porque já que a gente está falando de convite, nós queremos saber o seguinte: qual é o tema da nossa live? Que é: pode pet comunitário em condomínios? E aí, você que está aqui, uma pessoa que é expert em condomínio, já que coordena em pets, em animais, já que é o coordenador da coordenadoria, é grande demais, né? Coordenadoria de animais em condomínio, da comissão especial da advocacia condominial, da seccional OAB São Paulo. Além disso, de ser um advogado condominialista, é contabilista, né? Conselheiro da Associação Comercial de São Paulo também, né? Distrital Ipiranga, além de ser palestrante, autor de artigos jurídicos e o nosso convidado aqui da nossa live. Com Eu não vou falar muita o honra, muito currículo prazer. todo, porque se eu pedi um mini currículo, você foi me mandou. Eu falei assim, gente, se o mini dele é esse, imagina o completo. É porque eu sou muito antigo, então Ah, é questão de idade. tá. É só Vai por nessa. isso. Vai nessa. Ah, Mas aí é o seguinte, e aí, pode pet comunitário em condomínio? Primeiramente, vamos esclarecer o que é um pet comunitário. Tem como definir? eu já vou começar com uma brincadeira. Para mim, pet é isso aqui, ó. Ótimo. Isso aqui é pet, Ah, né? A garrafa pet, né? ah, Que inclusive, ó, pet é um tipo de resina termoplástica da família dos poliésteres. Ela chegou ó, no Brasil em 1988 e a partir de 1993 começou a ser utilizada na fabricação de bebidas. Para mim isso é pet. ah, Gente, desculpa a brincadeira, mas eu tive há alguns anos uma loja que vendia pager, né? Com aqueles Conectel, acho que chamava. E a gente discutia na época se era entrega a domicílio ou entrega em em domicílio. domicílio, para pôr nos Isso, anúncios, né? Hoje resolveram, é delivery. sem É. dúvida. Então eu acho que a gente tem que trazer para a nossa realidade. Pet é isso aqui, garrafa pet. Sei. Vamos tratar de animais em condomínio. Animais. Ótimo. Eu sou patriota. Eu quero dizer o seguinte: eu comecei é, fazendo um estudo aqui, trazendo algumas definições para a gente, né? Eu gosto de definição, né? Primeira definição que a gente tem que pensar é animal, todo mundo sabe o que é, né? A gente é um animal, dizem, racional, né? Há exceções, tem várias exceções em condomínio, Há né? controvérsias? Há Há controvérsias? controvérsias, né? E a gente tem os outros animaizinhos que
não são racionais, mas são sencientes, né? Mas a gente tem que pensar o que é condomínio. A gente sabe que a gente tem um público aqui que talvez não tenha aí a definição do que é condomínio para a gente falar sobre animais em condomínio. Então, olha lá, condomínio, então, é quando a mesma coisa, ela pertence a mais de uma pessoa, né? Cabendo a cada uma igual direito, idealmente sobre o todo, e cada uma de suas partes. Então, você pega aí um condomínio, ele normalmente tem lá suas áreas privativas e suas áreas comuns. Então, você tem, por exemplo, uma garagem, você tem lá um salão de festas, você tem lá um playground, um jardim, que são áreas comuns, onde todos os condôminos são donos daquele espaço, tá? Não é meu, não é seu, é nosso, tá? E aí a gente fala no animal comunitário, né? O que é o animal? Então, o que é comunitário? Comunitário é relativo à comunidade, que é comum a vários indivíduos. Olha aí como está pertinho uma coisa da outra, né? O comunitário é comum a vários indivíduos, é partilhado, é compartilhado. Então, o condomínio é de várias pessoas. O Sim. comunitário é comum a vários indivíduos. Veja como está em sintonia as duas definições, né? Então, quando a gente for falar em animal comunitário em condomínio, a gente já sabe o que é condomínio, a gente já tem uma definição do que é o animal comunitário. E aí a gente começa a entrar um pouquinho na legislação. Afinal, a gente é advogado. Advogado gosta de lei. Eu não gosto de juridiquês, viu? Eu Ah, odeio juridiquês. Aquela língua que ninguém eu entende, nem também eu não. também. Gente, ô Senão linguinha dificulta. chata, né? É. Então, a gente tem aqui uma lei estadual, né, no estado de São Paulo, que é a Lei 12.916, tá? Que é de abril de 2008. Gente, eu não sei tudo de cor, não, viu? Eu leio aqui nas minhas anotações, porque cabecinha aqui já não decora tanto número, tanto dado. Então, a lei, no seu artigo 4º, tá? Ela vem falar aqui que, para efeito dessa lei, considera-se, ela trata aqui cão comunitário, aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora não possua responsável único e definido. Veja, então nós temos uma lei no estado de São Paulo que está trazendo aqui uma definição do que é o cão comunitário. É aquele que ele estabelece com a comunidade em que ele vive laços de dependência e de manutenção, embora não possua um tutor único definido. Tá? Poxa, mas e aí? Como é que fica? Mas ela traz algumas regras também, essa lei. Tá? Não é só direitos, Então, tem aí deveres. no caso não é só cão. Há outros tipos de animais. Ou é É, só o cão mesmo que ela se refere? essa lei ela está se referindo aqui, nesse caso, de cão comunitário. Ah, Tá? A gente tem em andamento, eu peguei aqui um projeto, tá? Cadê aqui o projeto? A gente tem um projeto de lei, tá? O projeto de lei 275/2090 de 2023, ele regulamenta a permanência de animais comunitários em locais públicos e em condomínios fechados. E ele diz aqui esse projeto, são considerados comunitários os animais que, ainda que sem tutor definido, estabeleçam laços de afeto e dependência com a comunidade em que vive. É o caso, por exemplo, de animais que vivem nas áreas comuns de condomínios fechados e são cuidados por um grupo de tutores. Então, para esses casos, o texto prevê o cadastramento de ao menos um tutor junto à administração do condomínio, a qual deve manter relação dos responsáveis por cada animal comunitário que vive em suas dependências.
Aí o autor desse projeto é o deputado Fred Costa, do Patriota de Minas Gerais. É, de Então, Minas, é. é o Conheceu. mineiro, ué. É Uai, tinha que mineiro. ser, ué. É. Mineiro, Ele é né? mineiro. Então, ele É. acredita que a medida não só garante dignidade e bem-estar dos animais comunitários, como assegura aos cidadãos a permanência de vínculo de amizade e afeto mútuos. Veja que interessante. Então, nós temos um projeto lá na Câmara dos Deputados já tratando disso. Nós não temos uma lei aprovada, tá? Mas nós temos um projeto e temos ainda, olha que interessante, o projeto de lei 3.223, esse é mais antigo, é de 2019, tá? Que dispõe sobre cães comunitários, estabelece normas para seu abrigamento e dá outras providências. Tá? Também está lá na coordenadoria das comissões permanentes, tá? E fala que o Congresso Nacional decreta o cão comunitário, assim considerado, aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, ainda que não possua responsável único e definido, poderá ser mantido no local em que se encontra, sob a responsabilidade de um ou mais tutores. É praticamente aí a mesma coisa, mas é um outro projeto que está lá e que diz, ó, os tutores proverão voluntariamente às suas expensas os cuidados com a higiene, saúde e alimentação dos cães comunitários pelos quais se responsabilizem, devendo zelar também pela limpeza do local em que esses se encontrem. Então, Olha que interessante. é muito interessante, porque o condomínio, como você bem trouxe, que é interesse de todos. Então, todo mundo tem que estar envolvido nessa questão do pet comunitário. Do pet, não, do animal comunitário, né? E aí, o que traz para gente? Vamos supor, eu vou trazer um casinho rapidinho aqui. Durante a Bora lá. pandemia, eu fui convidada, entre aspas, para intervir numa situação. Um casal de idosos resolveu criar um pet comunitário. Mas o pet que eles estavam criando era pombos. E aí, na sacada técnica que tinha no apartamento deles, eles alimentavam esses bichos diariamente. Aí a administração me chamou, como é que nós faríamos no caso desse? E aí trago para você. E aí, eu posso falar que o pombo é um animal comunitário, já que esse casal de idosos estava alimentando. Depois nós viemos a descobrir que tinha mais pessoas alimentando. E aí, o pombo pode ser considerado um animal comunitário? Gente, complicado. Deixa eu só trazer uma questão dos deveres que eu falei que tinha, que está no parágrafo 1º daquela lei, que diz que o termo de compromisso de cuidador principal ele tem o dever de castrar e identificar o animal, promover assistência veterinária, vacinação, vermifugação, alimentação e água fresca e suprir as necessidades básicas. Se a gente trouxer isso aqui para o pombo, será que já está se encaixando aqui? Primeiro que assim, né? A gente tem a questão de 3 S's no condomínio, né? Ou 3 S's benditos, né? Isso. Saúde, Segurança. sossego e segurança. Isso. Né? Será que no quesito saúde... Oi, Suzy, boa noite. Também entrou aí no Nós grupo. Prazer tê-la nós viemos conosco. as meninas da comissão estão entrando aí, todo mundo. Olha aí. Boa noite, todo mundo aí. Muito obrigada. Boa noite. Às vezes eu olho, levanto o olho aqui, agora eu bati bem a Suzy, que falou boa noite, boa noite. Né? A gente tem a questão do pombo. Primeiro que assim, o pombo é uma ave que é protegida por lei. Então, dos crimes ambientais. Então, você não pode sair por aí matando pombo. Mas a gente sabe que eles são transmissores de doenças aos seres humanos. Né? E que as infestações elas devem ser contidas com rigor. O pombo, ele prolifera. Eu lembro quando eu era criança, e não faz muito tempo, viu, gente? Não é falar também, eu só falei da barba branca, mas antigamente não, a moda a agora gente é pintar de branco. não é, a moda agora é ficar... Então, aqui eu já estou na moda, gente, na moda natural. Eu lembro que a gente ia em São Vicente, para quem é aqui de São Paulo, né? Que lá em São Vicente tinha a Praça dos Pombos, todo mundo ia lá jogar milho para os pombos, alimentar os pombos, né? Hoje, o pombo, ele traz muito risco para a saúde. A gente tem salmonelose,
criptococose, nem sei falar os nomes, ó, histoplasmose, Meningite. ornitose, meningite. Então, o pombo, ele é um animal que causa muito problema. Eu tive recentemente um condomínio aí que a gente assessora, que foi inclusive visitado pela prefeitura, e a prefeitura deu 30 dias para ele tomar conta, é um condomínio de casas. E as casas têm esses beirais, né? Onde os pombos, esses beirais normalmente acabam apodrecendo, e os pombos entravam e faziam ninhos ali. Tá? Tava um terror, tinha centenas de pombos, eu acho, lá, de tanto. E foi obrigado a chamar uma empresa especializada, tá? Porque você também não pode sair matando pombo, olha o crime ambiental. Isso Crime mesmo. ambiental. Crime Tá? ambiental, matar pombo. Matar o pombo é um crime ambiental, aí sujeito a penas pesadíssimas. Tá? Então teve que se contratar uma empresa especializada, tá? Para que ela fosse lá, fizesse uma limpeza, fechasse esses espaços por onde os pombos entravam. E disse que quando ela foi fazer a limpeza, tinham ovos de pombo, tinham ninhos de pombo e piolhos de pombo por todo o canto. Você imagina isso? Obrigado, Marilene, você é um amor. Uma gracinha. Imagina lá a transmissão de doenças que esses condôminos estavam sujeitos, né, a pegar sérios problemas. Então a prefeitura foi e interveio, exigindo que em 30 dias o condomínio tomasse providências sob pena de pesadas multas. Então, você criar e alimentar pombos hoje acaba sendo passível de sanção pelos órgãos públicos, porque você está trazendo doenças, possíveis doenças para o ambiente onde você mora. Tá? Então, Sim. não podemos dizer que o pombo é um animal protegido? É o símbolo da paz? Mas ele não é um animal para se você ter em casa como animal doméstico, como animal de estimação, muito menos como um animal comunitário para todo mundo começar a jogar milho. Daqui a pouco vira uma infestação, e eu sei bem o que é isso, aí a prefeitura vai intervir, vai te autuar, e o negócio vai ficar feio. Esse condomínio foi inclusive instado a colocar gaiolas para caçar os pombos, e essa empresa, que tem todos os registros, é empresa seríssima, ela ia depois levar essas gaiolas, eles falaram a distância, não me lembro a quantos quilômetros de distância, para que os pombos, para lá soltar e os pombos não voltarem, porque senão eles voltam para os seus ninhos. Tá? E a proliferação de doenças é terrível. E é muito interessante que, às vezes, o condômino ele não dá conta, que é o seguinte, eu vou criar um determinado animal como comunitário, porém, ele pode gerar isso que você falou, o aumento da população desses animais. E aí, como fazer esse controle? Já que a cadeia alimentar dele não está dentro do condomínio, né? Teve um caso lá no Rio, da Floresta da Tijuca, que eles estavam alimentando os macaquinhos. E os macaquinhos passaram a adentrar dentro dos condomínios, entrar dentro dos apartamentos, roubarem e trazerem doenças também. E foi uma questão que virou uma calamidade pública. Porque a proliferação dele foram muito rápida, porque eles tinham alimento à torta e direito e ninguém para impedi-los de procriar. Então, é muito importante trazer isso, porque às vezes o animal comunitário está lá, mas aí, por exemplo, eu tenho um gatinho, né? Aí o gatinho se procria muito mais rápido, o cão também. E como você mesmo trouxe em relação à legislação, tem que ter um cuidado, não só com a questão veterinária, quanto alimentar, quanto cuidar, quanto a higienização do local. Ou seja, o animal vai gerar um custo para o condomínio. E aí pergunta-se, quem é que vai pagar por esse custo em relação a esse animal comunitário? Como fazer? Veja, o animal comunitário é aquele em que mais de uma família tem afeto, tem lá seu vínculo, né? Como trouxe a lei, né? Aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, embora ele não possua um responsável único, tá? Mas existe um grupo de responsáveis, aquelas pessoas que se afeiçoaram ao animal. Então essas pessoas têm que se responsabilizar. Não adianta achar bonitinho ir lá passar a mão e quando ele precisar de água fresca ninguém dá, porque aí não é um animal
comunitário. Aí é um bibelozinho que eu quero ter, né? Então, animal comunitário é aquele que pegamos aí em 3 ou 4 famílias e cuidamos dele. Então, num dia sou eu, no outro dia é o outro, de tarde é um, de noite é outro, e tem lá uma escala certinha, tem tudo organizadinho, quem cuida, tem um responsável. Olha, ele não tem um tutor ou uma família, tá? Mas ele reside nas dependências do condomínio, ele tem um cuidador principal. Então, alguém é responsável por ele frente ao condomínio, tá? Então, tem lá um cuidador principal. Esse cuidador é que vai assumir as responsabilidades frente ao grupo. É como se ele seria o síndico daquele animal, né? Ele é que vai estar cuidando para organizar isso. Porque é muito gostoso você ter um animalzinho, e é uma coisa que eu alerto para você que tem animal. Animal não faz só totô, não, viu? Animal faz xixi também. E o xixi, você tem que levar uma garrafinha, ó, garrafinha com água, um detergente, um desinfetante. Quando o animal fizer xixi, você limpa, viu? Porque aquele cheirinho é cruel. Então, Com o tempo, ele vai né? impregnando, sim. Eu tive um caso, eu tive um caso muito atípico, né? Eu trabalho com condomínio, mas eu moro em casa, né? Eu moro numa casa. E na minha garagem, a gente começou a ter um cheiro, mas um cheiro. E eu comecei a ver que tinham gatos comunitários que estavam adentrando na minha garagem e fazendo xixi na minha garagem. Gente, eu fiquei desesperado. Falei, não pode. E era um cheiro insuportável que depois vinha para minha sala, né? Era um cheiro terrível. Eu precisei, sabe fazer o quê? Colocar uma tela de proteção, tá? Para que o animal não adentrasse, porque eu não sei de quem era. Eu até procurei ver se era de vizinhos e tal. E é um cheiro insuportável. Imagina isso no seu condomínio, como vai ficar se os animais começarem a fazer lá o xixi nas áreas comuns. Quando bate o sol, aquilo é terrível. Então é muito importante que quando você segue seu animal, não leve só o saquinho, leva também a garrafinha. O animal comunitário, ele precisa de cuidado. Então é bonitinho ter um animalzinho, né? Bonitinho. Mas precisa cuidar, precisa zelar, precisa fazer a manutenção do animal. O animal precisa ir no veterinário, precisa tomar vacina, tá? Porque, olha, um dos cuidados que precisa se ter é com a transmissão de doenças. Então, você pega um animalzinho... Eu vou até pegar um gancho aí no que você está falando, que o Aquários 45, ele falou justamente isso. O que fazer com dezenas de capivaras aqui no condomínio? Não se pode tomar nenhuma providência? Porque ele está trazendo para cá a questão também da capivara. Porque a capivara com o carrapato estrela, que transmite a febre maculosa, né? Então, ele também é preocupante para o condomínio. Aí está te fazendo uma pergunta, já que a gente está trazendo essa questão, né? Da gente cuidar. Quando se tem esse tipo de animal que não é domesticável, né? Porque a capivara não é doméstica, como fazer? Nós vamos ter que tratar aí. Boa noite, Edilene. Prazer tê-la aqui conosco também. Porque de vez em quando eu bato o olho aqui, o nome que aparece. Edilene, pois eu tô vendo, agora que eu a vi, que eu tava lá em cima. Então o meu aparece aqui, cá embaixo, aqui apareceu aqui um boa noite, muito gostoso, né? Veja, a gente tem a gente tem duas questões, né? A gente tem um animal doméstico, tá? Que é ele que ao longo de milhares de anos, eles passam por um processo de domesticação. E eles estão acostumados com a presença humana, tá? Então, e veja, um detalhe interessante. Eles foram domesticados para atender alguma necessidade do ser humano, tá? Seja de alimentação, transporte, entretenimento ou até proteção, tá? Então, eles foram domesticados. E a gente tem os animais silvestres, que não estão acostumados com o convívio com os seres humanos. O Sérgio Gouveia, olá, grande Sérgio, prazer tê-lo conosco. O Sérgio tem uma cachorrinha que quando eu vou lá, ela gosta que joga bolinha. Então toda hora jogando bolinha é ele que está ela. perguntando da capivara. Tem capivara. Não sabia que tinha capivara aí agora no Aquários. Olha lá. Tinha capivara ali. Eu conheço o Sérgio, um grande amigo meu, motociclista. A gente faz grandes passeios de moto aí. A Belinha gosta de pegar a bolinha, mas capivara não. Olha, a capivara é animal silvestre. É um animal não domesticado, tá? E nós vamos precisar entrar em contato, tá, com os órgãos de defesa e proteção animal, tá? Os órgãos específicos como IBAMA, tá? Para que sejam tomadas providências, se for o caso de captura, para que ele seja levado para outro lugar, tá? Porque se ele é um animal silvestre,
O que acontece muitas vezes é assim, o homem ele foi tomando conta do espaço que antigamente era dos animais. Tá? É como você contou aí da questão dos macaquinhos, né? Antigamente o macaquinho tinha todo aquele espaço que era dele. O homem foi construindo, o homem foi tomando conta, o homem foi ocupando o espaço e o animal foi sendo colocado de lado, foi sendo expulso do seu espaço natural. Ele às vezes volta e quer tomar conta do seu espaço de novo. Macaquinho é ladrão, né? Macaquinho pega as coisas, ele acha que é dele, sai correndo e depois você catar de novo é difícil. E a capivara também é um animal selvagem, que precisa realmente que seja chamada aí a polícia ambiental, que seja chamado o IBAMA, que sejam chamados os órgãos, para que façam a captura desses animais e que eles sejam levados para o seu habitat natural, que hoje não é mais aqui na nossa comunidade, no nosso entorno. Tá? Não sei se você tem mais algum comentário sobre isso, mas Não, a mas capivara, é isso mesmo, né? principalmente a questão dele transmitir a febre maculosa, né? E que com pouco tempo, um dia de determinada contaminação pode vir a óbito a pessoa. Então, assim, é uma questão grave que deve ser, sim, denunciada aos órgãos públicos para que seja feita a intervenção no condomínio, a retirada dela, ou o remanejo dela para outro local mais adequado. Aí está falando o seguinte, não tinha capivara lá. Um casal de condôminos levou um casal de capivaras que fugiram. Então, quer dizer, é aquilo que que você mesmo falou. A pessoa leva, traz, e aí não sabe as consequências. É muito comum isso. E aí eu vou até pegar um gancho. Tinha um caso lá, isso aí foi lá em Minas, em BH. Wison, Lá Wison, em Minas, é um caos lá de é um Minas. caos. Um caos lá de Minas. Eu tinha uma parceira de trabalho que o filho dela criava cobras, vários tipos de cobras. E era muito interessante que ela dava aula quando era a época dela estudar, falar sobre répteis com os alunos, ela trazia até a pele que foi retirada e tal, disso daí. E morava num condomínio. O condomínio dela era baixinho, não era sob pilotis, e dava direto na garagem o apartamento dela. E eu falava assim, você não tem medo de ninguém denunciar esse bicho aí? E o pessoal, não, mas ninguém sabe. Eu falei assim, mas como é que faz para alimentar esse animal? Eu disse, não, é muito fácil. Os camundongos vêm nas caixinhas, a gente traz, coloca dentro de casa e aí a gente alimenta esses bichos. Quando não é isso, são baratas. Eu pensei assim, imagina se um desses bichos resolve fugir. E aí, que transtorno que seria? E aí eu pego capivara, cobra. São animais para se ter em condomínio? Óbvio que não. Mas se por um acaso o condomínio traz isso, qual que é a atitude do administrador se ele ficar sabendo de uma cobra que fugiu ou de um camundongo que o porteiro recebeu, né, e ficou lá acomodado lá no recinto? Você imagina o que é isso? E às vezes até as cobras vêm pelos correios, né? Que muitos adolescentes gostam de ter esse tipo de animal. Então, o que fazer quando o administrador se vê diante de uma situação dessa? Veja, o tráfico de animais é terrível no Brasil. A gente vê coisas às vezes na televisão que arrepia a pele de ver animais que são transportados em caixas minúsculas, em espaços assim tremendos. Existem animais silvestres, né, que são passíveis de se ter como domésticos, né? Desde que você tenha a licença do IBAMA, tem a autorização do IBAMA. Então, no próprio site do IBAMA tem um portal de serviços e tem um formulário que tem que ser preenchido. O animal ele tem que ser comprado em local credenciado pelo IBAMA. Você tem que ter uma nota fiscal. Esse animal ele é chipado, tá? Tem todo um regramento que tem no portal do IBAMA para que você tenha esse tipo de animal. Eu entendo que se o síndico toma a ciência de que existe um animal que não tem esse regramento, que não tem essas características, que não tem esse tipo de credenciamento e que está dentro do condomínio, o síndico tem responsabilidade civil, tá, de tomar as providências necessárias
como comunicar ao IBAMA, comunicar à Polícia Ambiental, tá? Comunicar aí a zoonose. Por quê? Você imagina, existiram casos lá que a gente soube de cobras que fugiram, tá? E que foram aparecer em outra parte do condomínio. Você já Sim. pensou? A cobra pode até não ser peçonhenta, não ser venenosa, mas a pessoa morre de infarto, né? Isso que eu falei. Você morre de infarto. Você se depara com uma cobra daquele tamanho, né? Como é que você faz? Você vai perguntar para a cobra, desculpa, dona cobra, a senhora tem veneno ou não? Não, ele Eu fala nem assim, sei. tem que olhar a cabeça. Você vai Gente, olhar a cabeça da eu nem cobra. sei de que lado fica a cabeça, gente. Nem sei de que lado fica a cabeça. Eu quero mais é correr, entendeu? E olha que já peguei uma daquelas cobras grandes e me botaram no pescoço quando eu estive lá em Bonito. Gente, é assim. Mas você imagina o risco. Então, o síndico tem que denunciar. Pera, gente, vamos conversar aqui. Morar em condomínio é ter regras, é viver em comunidade. Eu estava aqui brincando de pensar, antes da gente começar, e eu estava aqui pegando um livro que eu gosto de ter aqui do meu lado, aliás, eu tenho uns 20 diferentes, que é isso aqui. Ó. Não sei se todo mundo gosta, todo Ah, mundo acredita, maravilhosa. Eu não é, também. Essa semana eu estava né? mexendo. Não é todo mundo, mas aqui, ó, logo no comecinho, aqui tem um livro chamado Bereshit, né, no hebraico, né, que traduzido para nós quer dizer Gênesis. Né? No Gênesis aqui fala, olha aqui que interessante, né? A primeira criação de regra, né? Deus disse, não comerei, e assim que Deus disse, não comereis de toda árvore de jardim, e a mulher respondeu, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele para que não morrais. Olha aí, regimento interno do paraíso. Deus criou aqui o regimento interno. Para você morar aqui, você não pode comer desse fruto aqui. Você pode comer todo o resto. Aí, o que disse que veio? Veio lá a serpente e falou para a mulher, olha, esse fruto aqui é bom, você tem que comer. E a mulher fez o quê? Desobedeceu o regimento interno. O que aconteceu com ela? Deus, que era o síndico lá do Jardim do Éden, ele deu uma multa para ela, né? Já multou logo. Falou, então você não pode morar aqui no condomínio. Condomínio social, lá no Jardim do Éden. Não é? Coitado, não vem colocar a culpa só na mulher, não, viu? Não, mas a gente pensa... Gente, se for pensar em teologia, Adão quer dizer Adamo, que foi feito do barro. E mulher é aquela que foi feita do Adão. Então, é só gênero, só para explicação. Não estou falando, em coisa, não, mas... obrigado. Mas é isso, veja. Tá todo mundo Deus adorando o comentário, a analogia. Deus era o síndico lá do paraíso. Ele criou uma regra. E em condomínio, até hoje, o homem consegue descumprir regras. E veja que interessante, no condomínio, a gente consegue... Ainda bem que não sou Eva, verdade, Paulinha. A Paulinha falou, ainda bem que ela não é Eva. Né? Ela cumpre, então, os mandamentos. Então, mas veja, que interessante em condomínio. Em condomínio tem uma coisa gostosa, né, que vem lá dos gregos. Olha, os gregos se reuniam nas ágoras, né, que eram as praças na Grécia Antiga, para fazer assembleias. Né? Olha, isso lá no tempo da Grécia. A gente também, quando vive em condomínio, a gente faz assembleias, onde a maioria dos moradores não gosta de ir, não vai e não frequenta. E depois reclama. Então, no grupo do WhatsApp. No grupo do WhatsApp e no elevador. Né? Então, se a gente for em assembleia, a gente vai discutir questões como animais comunitários. Então, nós vamos pegar lá o grupinho de 4, 5 famílias que querem ter um animal comunitário, vamos levar isso para a assembleia para discutir. Vamos levar para a assembleia que tipo de animal a gente pode ter. Vamos levar para a assembleia se a gente pode colocar lá a água, o potinho de alimento lá na garagem, num cantinho. Tá? Tudo isso tem que ser levado para a assembleia, que é o fórum. Mas, infelizmente, para vocês, e felizmente para nós, advogados, vocês preferem levar para o judiciário. Só quem ganha dinheiro com isso somos nós, advogados, viu, gente? Essa é a verdade. Condomínio, as coisas têm que ser discutidas na assembleia. Tá? Não deixa para o judiciário aquilo que não tem jeito. Tá?
O judiciário é a última instância. A gente tem a conciliação, A a gente tem a mediação, a gente tem métodos aí de solução de conflito que vão trazer paz no condomínio. O judiciário não traz paz, porque sempre uma parte vai perder. Tá? Tem o que ganha e tem aquele que sai insatisfeito. Então, vamos trazer dentro do condomínio a paz. Gente, como é incrível. Eu não sei se você também percebeu isso por aí, mas depois da pandemia parece que as pessoas ficaram muito piores, gente. As pessoas vão Então, com elas mais são menos animosidade. tolerantes. Elas vão com mais animosidade para as reuniões, para as assembleias, para as discussões. E quando você mora em condomínio, gente, o mínimo que tem que fazer é quando entrar no elevador falar bom dia, né? Não, Falar boa tarde, não, falar boa e noite. para os condôminos, para os funcionários, né, para todo mundo. Eu acredito que o que acontece é o seguinte: as pessoas acham que só elas moram dentro do condomínio. Ué. É só Só elas, tem direito. só elas. E outra É, questão que também que você está trazendo aí em relação à Assembleia, é muito importante dizer o seguinte, que às vezes o condômino, ele não lê o próprio regramento, a própria convenção de condomínio, ou não obedece. Ou então a convenção de condomínio, que nós estamos tendo um boom de retificação de convenções em relação a isso. Porque as convenções antigas, de 94, semana passada eu recebi uma convenção. A pessoa que me mandou falou assim comigo: eu preciso mexer na convenção porque a gente tem que abrir o CNPJ, abrir conta no banco, mexer, fazer inscrição, mas ela está ainda no tempo do mimeógrafo. E ela me mandou, realmente, totalmente assim. Ela falou mimeógrafo, mas eu vi que era, para quem é da nossa época, a gente sabe que é da máquina da datilografia eletrônica, por isso é mimeógrafo, mas não é. Aí, aquela convenção que está dispondo lá que é proibido animais, essa convenção já não existe mais, entendeu? Porque tem condomínios que proíbem a presença de animais. E por isso que acaba judicializando. Então, tem que se fazer, neste momento, já que está se falando em assembleia, também rever a questão da convenção de condomínio e o próprio regimento interno. E aí, o que você tem a dizer sobre isso? É interessante como a gente, quando os móveis da sala da gente ficam velhos, a gente vai lá e troca. A gente tinha, quando eu era criança, a gente tinha uma televisão daquela bem velhinha de tubo, né? Hoje a gente tem uma televisão de LED, de última geração. A gente tinha carro antigamente com carburador, a gente quer um carro com injeção eletrônica, ou até a gente quer um carro elétrico, né? Mas com a convenção do nosso condomínio a gente não atualiza, né? A gente não atualiza, a gente quer atualizar tudo, menos a gente atualiza celular, né? Eu tenho até do meu lado aqui um celularzinho que eu adorava ter. Olha só que bonitinho. Eu tinha dele também, adoro. Eu tenho dele também, meu menino, eu dei para ele, assim, para ele lembrar. Eu deixo aqui na minha mesa, aqui, porque eu acho tão bonitinho, eu adoro jogar ele fora do tempo que, olha só, o celular era assim, hoje é uma telha, mas a gente vai atualizando. E a convenção do condomínio a gente não quer atualizar, gente. Por que isso, né? Porque essa reticência. A gente tem que saber que muitas vezes convenção de condomínio, é interessante isso. A gente, quando precisa de um remédio, procura um médico e depois vai na farmácia, para o farmacêutico aviar a receita, né? Não, olha, essa coisa antiga, hein? Fazer aviamento de receita, né? Aviar a receita. Né? Ou então a gente compra aí os remédios. E quando a gente está fazendo a convenção de condomínio, para um condomínio novo, a gente procura o Dr. Google. E aí dá um famoso Ctrl+C, Ctrl+V, e está lá pronta a convenção para levar registro. Cara, se essa convenção foi aprovada no outro condomínio, é aprovada no meu também. Aí você pega lá na convenção, item 37, a piscina só pode ser usada pelos condôminos, não podendo ser usada por visita. Legal, aí você fala para o cara, onde é que fica a piscina desse condomínio? Não, esse condomínio não tem piscina. Não, nós estamos pensando em fazê-la. Não, o cara nem espaço tem para piscina. Sim. É porque o cara que fez a convenção, ele não sabia nem onde ficava o condomínio. Isso mesmo. Ele pegou de um condomínio que tinha sido aprovada a convenção, ele copiou, colou, registrou, tá beleza. Gente, olha o princípio do remédio. Quando você precisa de um remédio, você vai no médico. Quando você precisa de uma convenção, você procura um advogado condominialista. Alguém que entenda da realidade desse condomínio para fazer a convenção de acordo com as suas necessidades, com as necessidades do seu condomínio.
Então, pegar aquela convenção de 1900 e cachorro lá, amarrar cachorro com linguiça Aqui lá eu atrás, peguei em né? 94, o ano que eu É, casei. né, então, 94, se você pensar, é até nova, tem coisa muito mais antiga que precisa ser atualizada. Nós temos aí um Código Civil, o pessoal ainda tem mania de colocar em petição novo Código Civil. Novo nada, gente, já é velho, né? Já está lá há quanto tempo? Mas ele tem um monte de regramentos que precisam ser adequados. Essa questão do animal em condomínio. Gente, antigamente, não é do meu tempo, me contam isso, né? Mas eu lembro quando eu era criança, tá? Minha casa não tinha garagem, tá? A casa que minha esposa morava não tinha garagem, hoje eu tenho um escritório lá, inclusive, não tem garagem, porque antigamente poucas pessoas tinham carro, né? Veja, hoje em dia em condomínio, todo mundo tem 2, 3 carros. Mesma coisa com os animais, como os animais em condomínio. Antigamente, não tinha animal. Era pouco, né? Pouca gente tinha seu cãozinho. Hoje, eu aprendi um termo novo esses tempos aí que eu não conhecia, a gente tem que se adequar. A gente tem, né, a família multiespécie, Ah, né? sim. Olha lá, é um nome diferente, família multiespécie, que ela é composta pelas pessoas e pelos animais que fazem parte da família, que são entes da família. Então, a convenção do condomínio precisa se adequar a esse novo rito. Se adequar que o animal hoje, no condomínio, ele é totalmente permitido. Não existe essa de proibir animal. O animal não está perturbando nenhum daqueles 3 S's. Tá? Ele não tem como ser proibido. E veja, gente, não é só o animal que não pode proibir os 3 S's. Nós também não podemos proibir. O ser humano também não pode perturbar os 3 S's. Nós temos já pessoas sendo proibidas de morar em condomínio porque elas são Nocivas. noci nocivas ao condomínio. Sim. Né? Tem aí muita gente nociva. Então a convenção precisa ser adequada ao seu condomínio e à sua realidade. A realidade do condomínio que você mora, que os condôminos residem, para ir trazer a sua realidade. Questão de aplicação de multa, questão de regulamento interno, questão de como vão ser feitas aí as questão de mudanças, enfim, toda a realidade do seu condomínio precisa ser espelhada através de um estudo de um advogado condominialista que vá fazer todo um estudo com você, morador, tá? Vão fazer reuniões, vai fazer um Fazer um acompanhamento. levantamento, vários checklists, o que é necessário, o que não Sim. pode. Eu adicionei ele trazer a sua realidade. Nossa, Questão de aí que aplicação. minha Siri A resolveu. Alexa querendo participar também. A Siri quer A participar aqui a Siri quer participar aqui da reunião. Tá? Então é muito importante a gente ter regulamentos internos atualizados, convenções de condomínio atualizadas, para que a realidade seja e esteja presente no condomínio. E não aquela realidade de 30 anos atrás, quando a gente não tinha garagem, não tinha pet, não tinha nada. Tá? Vamos nos atualizar. Eu vou até pegar um gancho aí da Edilene, que ela está trazendo, que foi até um caso que eu trouxe da última viagem de BH, a semana passada. Ainda tem esses absurdos nas convenções. Nas atuais, ainda dizem que os animais devem ser transportados no colo. Aí uma senhora veio trazendo para mim o seguinte, que ela não dava conta de carregar o animal dela e ela era proibida dentro do condomínio de andar com o cachorro no chão. Só que ela era muito frágil. Aí ela teve que comprar um carrinho de bebê para colocar o cachorro, olha para você ver, para ela conseguir transportar o animal, entendeu? Pela falta de flexibilidade em relação aos moradores, que é isso que você está trazendo, que tem que adequar ao condomínio. Tem condomínio que tem mais idosos, tem mais crianças, né? Então, a questão é de você ter que adequar essas normas também. Não só a questão de animais, também como a questão de condomínio. Como um idoso pode carregar, às vezes ele tem dois animais, como carregar 2 animais e transportá-los nas áreas comuns? Tribunal né? de Justiça de São Paulo, acórdão de 31 de maio de 2022. A norma condominial que obriga o morador a transportar animais domésticos no colo nas áreas comuns do condomínio.
cão de grande porte, medida despropositada e desarrazoada que viola o direito dos autores de livre disposição da propriedade e do pleno uso e gozo das áreas comuns, que não está desvinculada da unidade autônoma quando se trata de condomínio edilício. Está aqui, recente, tá? De 2022. A medida despropositada e desarrazoada. Olha aí. Infelizmente, nesse caso, tem que buscar o judiciário. Tá? Tem que buscar uma tutela jurisdicional, né? Para fazer valer o seu direito. Não tem mais essa de você ter que obrigar a pessoa a andar com um animal no colo, uma pessoa que não tem condições físicas. Às vezes tem um animal, não é nem que é um animal grande, às vezes é um animal gordo, né? Tem animal que tem uns animais aí que são gordos, que a pessoa que soca comida no bichinho, né? E a pessoa não consegue carregar no colo. E aí como é que faz? Ainda tem outras, né? Eu já vi proibição de descer no elevador, a pessoa tem que descer pela escada. Gente, olha o absurdo. Aí você pega uma pessoa que tem um problema de uma deficiência, que tem uma limitação, como é que vai fazer a pessoa descer de escada com o animal para o animal poder passear? Não tem o menor sentido. Está falando. No fundo, é uma proibição velada. Não quer de imediato proibir, porque sabe que é antijurídico, porém, ele acaba colocando regramentos para dificultar o trânsito, a circulação dos animais e dos seus donos, acaba sendo assim. Aí aquilo que eu falei há pouco acaba caindo por terra. Nesse caso específico, tem que sim buscar o Poder Judiciário, tá, para fazer valer o seu direito do seu animal. Tá? Por quê? Essas limitações que são absurdas, elas têm que ser derrubadas pelo Poder Judiciário. Tá? E, se for o caso, ainda buscar uma indenização por danos morais pelo transtorno, pela violação aí dos seus direitos que você está sofrendo no condomínio. Tá? Então, aí sim, busque um advogado da sua confiança, de preferência um especialista em direito condominial, que conheça direito condominial, né? Porque também não adianta você buscar lá um advogado criminalista para tratar de coisa de condomínio. Eu já tive numa assembleia que uma condômina levou advogado criminalista. Não, gente, muitos que absurdo. Muitos levam. Que é absurdo. O cara chegou ao absurdo de comprar pizza para comer lá no fundo da assembleia. Era um caos. Né? Então, assim, acho que o advogado condominialista entende das causas condominiais, sabe dos direitos, dos deveres. Né? A gente estuda o direito condominial, eu fiz uma pós-graduação em direito condominial para tentar entender um bocadinho só. A Suzy sabe muito mais do que eu. A Suzy é minha professora de direito condominial. A gente tem um grupo de estudos aí que a gente se reúne, estuda todo mês, né? A gente tem a comissão também, a gente está sempre estudando para tentar entender um pouquinho. E o gostoso do condomínio é que toda hora são problemas novos, problemas diferentes, coisas diferentes. Em cada condomínio uma realidade. Mas nessa específica, não deixe passar. Busque o Poder Judiciário para fazer valer os seus direitos. Sabe o que acontece? Os administradores têm a mania de, às vezes, não seguir a legislação e, às vezes, vá atrás das administradoras para que elas emitam parecer dando favorável ao que eles querem que seja imposto aos condôminos. Então, aí a mania de não obedecer, às vezes tem a votação na Assembleia, ele perdeu no que ele queria, ele vai e pede à administradora para emitir um parecer. Aí emite um parecer jurídico, aí morreu a Assembleia, vira a regra do parecer. E aí é isso que vai ocorrendo. Então, não é só buscar assessoria jurídica, como também não buscar assessoria jurídica de uma administradora, né? Porque, às vezes, ela vai trazer o que é contrário ao que o condômino, que é a maioria, que é o que é a necessidade do condômino. E fica mais preso à necessidade do administrador. O que eu tenho visto é isso. E pegando esse gancho, a gente tem feito uma campanha até pela Anacom, né? Muito forte também, contra administradoras que oferecem serviço jurídico. Tá? Isso é ilegal. Tá? A administradora não pode oferecer serviço jurídico.
O serviço jurídico, a Edilene está colocando, deve ser independente, Isso. até porque é uma incoerência, porque se a administradora tem lá o departamento jurídico, por óbvio que o jurídico vai sempre defender os interesses, em primeiro lugar, do seu patrão, da administradora, Sem dúvida. né? Então, você tem que ter um jurídico independente, especialista na área, tá? E que entenda da matéria para te dar o suporte. Veja, direito é diferente de engenharia. Engenharia, por qualquer engenheiro que você perguntar, 2 mais 2 dá 4. Ele pode ser formado em qualquer faculdade, 2 mais 2 vai ser 4. No direito, você vai achar aquele advogado que vai dizer, não, não pode ter animal em condomínio, porque tem uma decisão Sim. de 1937 que dizia que não podia. Está aqui, ó, a decisão de 1937. Tá? Sim. Pô, essa decisão está lá de 1937, mas ela está valendo hoje. Você pega essa decisão e mostra à Assembleia, em 1937 já diziam que era proibido ter animal em condomínio. Então, poxa, mas veja, temos diversas outras decisões posteriores que foram contrárias a essa decisão lá de 1937. Eu estou chutando, tá? Não sei se 37 teve decisão dessa, mas posteriormente temos aí o STJ na terceira turma, que já disse sobre animais em condomínio que não se pode simplesmente proibir. Tá? Então, nós temos que estar sempre atualizados e buscar pessoas com conhecimento na matéria. Sim. A Isabel, por exemplo, é que tem um conhecimento na matéria e na área. Quem dera. Estou aprendendo A igual Edilene, você. a Suzy, tem um monte de gente aí. A Marilene. Edilene é nossa síndica 5 estrelas. Né? Muito A chique. próxima da nossa live será a Edilene. Depois convida. Que legal. Muito chique, muito Já bom. está organizando. Edilene, minha querida, estivemos juntos lá em Ribeirão Preto, no congresso da Anacom também. Né? Estamos aí, sempre aí na busca do aprendizado, né? Que está sempre aí, a cada dia que passa, a gente está aprendendo coisa nova. E quando a gente é desafiado a estar aqui em frente às câmeras, é aí que a gente aprende muito mais. Ontem eu postei até uma foto, eu na cama lá estudando, né? Eu Postei até no Instagram lá. Gente, é muita coisa para a gente tá estudando. Então, a responsabilidade de estar em frente à câmera falando de um assunto te traz a obrigação de estudar. Isso é maravilhoso, gente. Isso é maravilhoso. Não sabe como isso é bom. Você ter que estudar, ter que pesquisar, ter que se inteirar, né? Traz um conhecimento para a gente inesgotável do assunto. Eu estou aprendendo muito sobre animal. Estou aí à disposição de quem quiser aprender junto comigo, a gente buscar saber mais sobre isso, fazer palestra, fazer vídeo. Gente, como a gente aprende muito, muito, muito. É maravilhoso. E Agradeço também demais. quem puder fazer parte da coordenadoria com você também. Sim. Eu não posso mais pegar coordenadoria nenhuma, senão então, estão abertos aí os convites para quem é membro da comissão agora é a comissão da advocacia condominial, né, da OAB São Paulo, da qual eu tenho muito orgulho em fazer parte desde a criação, com o nosso presidente Nutti, que foi lá, primeiro presidente da comissão, hoje com o nosso querido Carpati, que é o nosso presidente. Carpati me pediu para assumir essa coordenadoria, um pedido direto dele, né? Eu falei, vamos lá, presidente, estamos aí para trabalhar. E assumir essa coordenadoria. E a gente tem um grupo aí bem interessante, temos aí pessoas que estão bem dispostas, tem pessoas que entendem muito, eu tenho aprendido muito com o pessoal lá, agradeço muito aos membros da coordenadoria, que têm me ensinado muito, todo dia, a gente faz reunião aí mensal, a gente tem feito agora até mais vezes, nós estamos preparando uma palestra para apresentar lá para a comissão, né, na OAB. Então, a gente tem até se reunido mais para estudar. É muita coisa, muito interessante. O direito animal, ele precisa ser conhecido, precisa ser estudado, porque, olha lá, família multiespécie, eu estava lendo um artigo de BDFAN falando sobre a questão de alimentos, olha lá, a questão de guarda. Veja, um casal que se separa e tem um pet. Com quem vai ficar o pet? É uma discussão jurídica. Herança. O IBDFAN já tem texto. Até herança. Você sabia que a dona da L'Oréal, lá na França, ela deixou toda a herança dela para um cachorrinho.
Olha lá, então vai ter lá um tutor que vai tomar conta, né? E tem tudo isso. A gente tem que estudar muito isso, né? Porque não é coisa, é um animal, né? Não é. O nosso direito está em transformação, ele está mudando Sim, muito. A gente é. precisa estar atualizado com isso. Nós, como operadores de direito, temos que nos atualizar, temos que conhecer e temos que nos manter aí é, na vanguarda, porque amanhã ou depois um casal pode nos procurar aí com a questão de um divórcio, de uma separação e com um animal que a gente tem que regulamentar a visita, Sem né? dúvida. E aí, É. como é que faz? Pode fazer isso? Não pode? Questão da pensão alimentícia para o animal. Eu vi um caso aqui em que uma das partes foi condenada a pagar R$ 105 para cada um dos animais, aliás, R$ 150 para cada um dos animais a título de pensão alimentícia. E tinham vários animais. E houve uma condenação para isso. Então a gente tem que estar esperto quanto a isso. Pois é. E por isso que eu vou fazer as palavras da Edilene, que você está muito bem representando aqui a Coordenadoria de Animais da OAB São Paulo. Muito feliz por tê-lo. Agradecer a todos que participaram da live, fazendo comentários, trazendo informações. Foi riquíssimo. Gostaríamos muito de agradecê-los por essa noite maravilhosa e que venham as próximas. E quem quiser participar, estamos aqui de braços abertos. Agradecer mais uma vez, Duarte, você sempre acessível, com essa carga de conhecimento maravilhoso. Muito feliz, muito obrigada. Agradeço muitíssimo você ter topado e participar da live Cortes Convida. Muito obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço a sua generosidade de ter me convidado, né? Sérgio, Suzy, Edilene, né? Roberta, muito obrigado Soares, pela Roberto, presença, né? De sim, todos aí, Paulinha, que eu Marilene, vi o nome, ó, Vinícius, Vinícius. muito obrigado por terem nos aturado todo esse tempo, né? Espero ter transmitido alguma coisa boa para vocês. Para mim foi muito bom, motivo de muita gratidão estar aqui com vocês. E estou aí à disposição nas minhas redes sociais, @Duarte_AC. Precisando, estou lá à disposição. A Só mandar um palestra, né, que direct. você falou que você está Estamos aí à acessível. disposição. Maurício, meu grande amigo Ana advogado aí, Paula, também esteve comigo no escritório esses dias. Um prazer tê-lo aí. Então, estamos aí à disposição. Quem Maria alguma Viu. subseção que queira uma palestra, um evento, estamos à disposição para somar. Muito obrigada. O pessoal de Minas, que eu estou vendo aí também que está aí, muito obrigado, de São Paulo. Bora Valeu. para Uma Minas ótima comer um noite. queijinho. Hã? Bora lá para Minas comer um queijinho. Tem a conferência da UAB, já está tudo comprado, já estarei lá em novembro, na conferência da UAB Nacional, se Deus quiser. Vamos embora para a gente comer queijo. Maravilha. Nos Queijo bares de leite. da... É isso aí. Obrigada, Gratidão. uma ótima noite. Tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada, beijo, tchau.